Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da obra O que é o Espiritismo. Estamos no 26º estudo desta obra de Allan Kardec. Estamos estudando o Crítico. Já estamos aí há 13 semanas estudando o texto do Crítico. Para você que está chegando agora, eu sou Michel Macedo, aqui é o KardecTube, um canal exclusivo sobre a obra de Kardec, um canal que produz diariamente conteúdos de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta, conteúdos em torno da obra de Kardec. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja no ao vivo ou depois no gravado, seja bem-vindo. Você que está assistindo esse vídeo, não saia daqui sem curtir o vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, a gente tem o programa Kardec a meio-dia. São assuntos diferentes todos os dias em torno da obra de Kardec, é uma pequena reflexão. Segunda de noite, a gente estuda o Livro dos Espíritos, ao vivo no canal do Lauro, lá o Estudar Kardec. Depois eu posto o vídeo aqui no KardecTube. Terça-feira à noite tem o vídeo do estudo da obra Nosso Lar, que a gente está estudando, toda ela, mas é um estudo crítico, usando a obra de Kardec. Quarta-feira à noite estamos aqui, nós três, estudando o que é o Espiritismo. Quinta-feira à noite a gente estuda no KardecTube o site revistaespírita.net, que são artigos de evocações dos espíritos feitas na atualidade, que eles evocam os espíritos e publicam lá, você pode ler as evocações. E na sexta nós estudamos a obra O Livro dos Médiuns, aqui no KardecTube, no YouTube, das 20 às 21. De todas essas programações, esse da sexta, o Livro dos Médiuns, é fechado. É um estudo somente para assinantes do KardecTube. Então, você quer ter acesso ao estudo do Livro dos Médiuns, a gente vai estudar toda a obra, o Livro dos Médiuns, você assina o canal. Como você faz para assinar? Entra no canal do YouTube, no KardecTube no YouTube, vai em Seja Membro e escolhe a opção Amigos do KardecTube, R$19,99. Você tem acesso ao estudo do Livro dos Médiuns. Você pode estudar ao vivo, participar pelo chat, que nem você faz aqui. Não consigo ver ao vivo, já perdi alguns estudos, fica tudo gravado para quem é assinante assistir a hora que puder. Então não se preocupe. Então você pode também assinar o KardecTube. Dito isso, estamos aqui estudando o que é o Espiritismo. Kardec escreveu 3 obras para os iniciantes no Espiritismo. Espiritismo em sua mais simples expressão, estudamos completa essa obra, tem a gravação aqui na nossa playlist. O resumo da lei dos fenômenos espíritas, estudamos toda essa obra também, está aqui na nossa playlist. E agora estamos estudando a terceira obra introdutória, chamada O que é o Espiritismo. Nós vimos a primeira parte, o preâmbulo, onde Kardec define o que é o Espiritismo, estudamos isso. E agora a segunda parte é feita através de diálogos, é Kardec dialogando com o crítico, o cético e o padre. Estamos na parte do crítico, encerrando os diálogos de Kardec com o crítico. É isso que a gente vai ver hoje. Antes da gente ir para o texto propriamente dito, eu passo para os meus amigos de fé, meus irmãos camaradas de sempre, o José Paniago e o Lauro Rodrigues, para eles darem boa noite e também darem os recados deles. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Mais uma vez, uma alegria para a gente estudar essa obra de Kardec, o que é o Espiritismo. Estamos aí, como o Michel falou, no diálogo crítico, né? Diálogo fundamental, importantíssimo, para a gente compreender o papel do crítico, todos aqueles temas que estão sendo tratados ali. Então, vamos para mais um estudo. E aproveitar e fazer o jabá aí do meu texto, né, como dizem. Semana passada eu tinha comentado que ia publicar e realmente consegui publicar no sábado. Escrevi um texto em forma de diálogos, né? Um texto breve, tem até 10 páginas, com o tema da concepção científica do Espiritismo. Então, no diálogo eu coloco eu mesmo debatendo com outras 2 pessoas, um debatedor mais crítico religioso e o outro é um espírita adepto, né? E a gente tem um diálogo lá sobre os temas, se o Espiritismo é uma ciência ou não esclarecendo algumas questões relativas a isso, né? O objetivo é tentar
contribuir para ajudar as pessoas a compreenderem melhor um pouco esse tema, né? E que tem relação direta com esse diálogo de Kardec, que é um diálogo que eu gosto muito. Quando eu li, eu fiquei encantado por esse diálogo crítico, né? Ele tem vários elementos de ciência que dá para a gente debater. Então, foi quando eu tive a ideia de fazer e que me inspirou mesmo. Então, é isso. Quem quiser acessar o texto, pode ir no meu Instagram, @josé.paniago, e no link da bio tem o acesso ao Substack. Substack é um site uma rede social de compartilhamento de textos, né? Inclusive, eu recomendo quem quiser. Eu acompanho pessoas da filosofia nesse aplicativo, nesse site, né? E é bem interessante para poder ver textos e ter um debate de ideias um pouquinho mais alongado do que ocorre geralmente nas redes sociais, que é algo sempre muito breve, muito telegráfico, né? Mas é isso, uma boa noite a todos e vamos estudar. Boa noite, José. Boa noite, Michel. Boa noite ao pessoal do chat. É bom mais uma vez estar aqui, né, com vocês para o estudo dessa obra, e é como foi dito por vocês, Kardec também nos ensinando como argumentar, né? Mas para ter um bom argumento, é claro que precisa conhecer a teoria espírita, para que a gente não fale bobagens, algo que é incoerente, né, ou que desvirtua o pensamento de Kardec, o pensamento dos espíritas. Então, é importante se debruçar sobre a obra de Kardec, aquele que realmente deseja ter um debate, um bom debate, nesse formato que a gente está vendo aqui, Kardec e o crítico. Então, que tenhamos aí um bom estudo. Michel Macedo. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos dar boa noite para o pessoal aqui, para prestigiar a nossa audiência. Aqui o canal Estudar Kardec é o canal do Lauro, pessoal. Entrem lá depois, se inscrevam. O Lauro tem também a programação dele. Aqui o próprio Lauro, boa noite. A Fátima Bagalhães, boa noite. Muitos aqui já assinaram também o canal e estão no estudo de sexta, né? Aqui a Rosane. Tem gente do Brasil e do mundo inteiro aí já assistindo. A gente tá fazendo uma amizade com uma galera boa aí. A Vanúzia. Aqui um tal de Kardec Tube. Não conheço esse. A Débora Medeiros, seja bem-vinda. E o José Paniago. Isso aí. E que você que não comentou, o pessoal é mais tímido que tá aí e não comentou. Vamos lá ao estudo então. Eu vou colocar o texto aqui na tela. Lembrando que o que a gente viu no último estudo, a discussão sobre uma teoria fisiológica, sobre um músculo da perna, que alguns que tentaram dizer que essa teoria poderia dar conta de explicar os fenômenos espíritas e que os fenômenos espíritas seriam falsos, eles seriam causados por um músculo da perna. Uma coisa bem maluca, que chega a ser até engraçada. A gente viu o estudo passado, você pode ver na nossa playlist, aí ficou tudo gravado, né? A gente viu que não faz o menor sentido eu tentar explicar o espiritismo com uma teoria que explica um fenômeno do músculo da perna, não tem nenhum sentido. Mas tentaram na época de Kardec, para ver o nível dos críticos, né? E agora a gente vai continuar, estamos no final do diálogo do crítico. Esse V que você vê na tela é de visitante, né? Visiteur, que é em francês. E é o crítico falando, né? Vamos ler então ele falando com Kardec. Claro, você já está pegando o diálogo andando, né? Quem não viu os outros estudos tem que voltar na obra que é o Espiritismo para acompanhar. Então diz o crítico: entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? Aí Kardec agora responde, né? Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria. Uma ciência completa. Uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando esses nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis,
que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando deles se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou então no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Então, o visitante está colocando algo que é um fato. Ele achou na pergunta dele que esse fato seria um problema para o espiritismo. Qual é o fato? Que a moda das mesas girantes passou. O que ele está querendo dizer? Que a época de Kardec, primeiro o espiritismo, a primeira fase do espiritismo que chamou a atenção foram os fenômenos físicos, chamados por muitos de mesas girantes. Então, a movimentação das mesas, as batidas. Isso tomou conta, isso foi uma febre da sociedade, não só da sociedade francesa, né, mas da sociedade em todas as culturas, em todos os países. A gente vai ver isso presente nos jornais, nas revistas, no chamado noticiário da época, e entre também os sábios e as pessoas comuns. Se fala, isso foi uma moda, né, que tomou conta. Mas depois isso diminuiu, isso foi sumindo, né? Não que tenha diminuído totalmente, mas isso diminuiu. Ao diminuir a quantidade desses fenômenos, o que o crítico tenta fazer para Kardec? Ora, se o espiritismo é uma coisa tão séria, por que os fenômenos das mesas girantes já quase ninguém se ocupa mais? Então ele acha que com isso ele mostraria um problema, e Kardec diz, né? Kardec muito tranquilamente diz, porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria. E olha as palavras dele aqui depois, o José que está escrevendo sobre essa questão, né, da cientificidade, olha as palavras de Kardec. Uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que refletem. Então, por que o problema? Qual era o problema das mesas? O fenômeno das mesas é que elas têm um limite. Depois de um tempo fica repetitivo. É muito repetitivo o fenômeno. Depois, quando você vê ele pela primeira vez ou nas primeiras vezes, é surpreendente, né? Porque imagina uma mesa se movendo sozinha, a mesa batendo, a mesa respondendo. Depois que você já se habituou a isso, não tem mais nada de novo no fenômeno, as pessoas acabam trocando de moda, né? Então isso aconteceu. Claro, por exemplo, a gente que hoje que não teve contato com esse período, a gente iria por um bom tempo ficar. Imagina, a gente descobre que está acontecendo um fenômeno desse, a gente ia se ocupar bastante tempo com ele, mas depois de um tempo tem um teto, né? Não sai mais nada novo disso. E o que poderia sair de novo? Informações que os espíritos poderiam trazer através da comunicação. Só que a mesa é um modo muito cansativo e demorado de você se comunicar com os espíritos. Por isso que ele vai se concentrar, então, na psicografia, e através da psicografia a gente vai ter os textos corridos, que aí sim, o conteúdo desses textos vão proporcionar toda uma ciência, uma filosofia que vai poder tratar dos mais sérios e graves problemas da história da filosofia e do pensamento. O espiritismo vai poder propor respostas através dos espíritos se comunicando, vai poder atacar grandes problemas filosóficos, oferecer uma resposta que, aliado à explicação do próprio fenômeno espírita, vão constituir toda uma ciência.
Então é por isso que há um limite. Qualquer meio, se você tem um meio de comunicação, todo meio de comunicação tem os seus limites. Quando surge um meio de comunicação mais eficiente, você troca. É por isso que o próprio ser humano, no decorrer da história, a gente foi trocando de meio de comunicação, né? Ninguém mais se comunica por carta. Ninguém mais usa a máquina que tinha que datilografar, né? Porque quando eu tenho meios mais evoluídos, eficazes, de mais qualidade para comunicar, a gente utiliza, né? Hoje todo mundo usa o WhatsApp, porque é uma maneira rápida da gente conversar com pessoas do mundo inteiro. Quem tem um pouquinho mais de idade aí lembra, antigamente, por exemplo, a gente tinha um amigo que ia para outro país, tinha um horário certo para telefonar. Hoje a gente pode falar o dia inteiro com as pessoas no mundo inteiro. Aqui, por exemplo, o próprio YouTube, né? A gente consegue fazer uma reunião, tratar de assuntos filosóficos sérios, e a gente nunca se encontrou pessoalmente. E o grupo já tem aí já tem 2 anos o grupo, né? Então mostrando que o meio de comunicação, ele tem um teto, né? Então a gente vai trocando a mesma coisa. A mesa ela não oferecia mais nada de novo. Então é óbvio que as pessoas, porque esse Kardec diz que saiu daí uma coisa melhor. E aí ele fala, claro, a pessoa que está preocupado só com o fenômeno, então ela não está preocupada com as ideias que vêm daquele meio de comunicação. A partir do momento que ela enjoou do fenômeno, ela deixou de lado, né? Tudo. Porque ela não está interessada na filosofia, nas reflexões, nos conteúdos advindos de um jeito mais eficaz de comunicação, que foi a psicografia. Então ela abandona. Ela gostava de ver a mesa subir, descer, bater, mas a comunicação em si, o que poderia vir dali, ela não está interessada. Então essas pessoas deixaram a mesa e também deixaram a doutrina, né? A Kardec diz, o período de curiosidade teve seu tempo. Aí, quando entrou para o domínio da filosofia, ou seja, agora o foco não é o fenômeno em si, o fenômeno físico, mas é uma ideia, ou são ideias que estão sendo discutidas, são respostas que estão sendo dadas. Então entra para a parte teórico-filosófica, para quem se interessa aí por estudar o porquê e o como das coisas, vai acompanhar esse novo movimento. Quem não gosta disso, ficou, né, no período da curiosidade. E aí Kardec finaliza dizendo, olha, as pessoas, como ele diz assim, ó, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade. Então, quando você passa para uma fase nova do conhecimento, sai simplesmente daquele ABC do fenômeno que bate, que gira, você sai desse período. Então, você passa agora a selecionar o tipo de experiência que você vai se dedicar. Quando você tem alguém que aprofundou numa ciência, ela já não quer qualquer experiência, ela quer algo que contribua para os estudos dela, né? Então não é qualquer experiência que importa para quem avançou no estudo. Porque se ela já esgotou uma etapa daquele estudo, ela quer dar um passo adiante, né? E é isso que as pessoas sérias fazem, elas vão além, porque o espiritismo passou a oferecer algo além do que simplesmente observar fenômenos de objetos se movimentando, né? Aí ele diz, da mesma jeito que as pessoas não usam mais os fenômenos como brincadeira, nós também não queremos servir de brinquedo para os outros, né? Então Kardec fala do respeito mútuo. Ele diz, eu pertenço a esse número. Então você não vai pegar Kardec e fazer ele perder o tempo dele com coisas fúteis. Um espírito dessa envergadura, ele vai ajudar ou discutir coisas sérias. Como são as pessoas sérias de qualquer área, né? A pessoa séria de qualquer área, ela não tem tempo a perder com futilidades ou com quem não leva a sério aquilo que você está levando. Porque tem tanta coisa para você estudar, ver, pesquisar, aí você vai pegar alguém que não quer nada com nada e diz, olha, eu não tenho tempo, fulano, eu me dirijo a quem é sério. Então, veja, não é que ele negue ajuda para as pessoas,
Pelo contrário, Kardec sempre ajudou, mas ele queria que pessoas que levassem a sério o estudo, né? Não simplesmente alguém que quisesse apenas fenômenos ou algum espetáculo, alguma coisa assim, mas que tivesse por trás uma filosofia e uma ciência. Passo para o José, passo para o Lauro. É bem interessante esse trecho, né? O Michel conseguiu ressaltar vários pontos importantes aí, mas Kardec ele sempre faz questão, né, de em vários momentos, se não me engano, tem algumas passagens do livro Obras Póstumas, né, que tem relatos ali pessoais de Kardec, que ele fala isso, olha, ali naqueles fenômenos eu entrevi algo de sério que a gente poderia encontrar ensinamentos importantes para a moral do ser humano, poderia descobrir coisas importantes sobre as perguntas que o homem sempre se fez, de onde ele veio, para onde ele vai, etc. Então, Kardec sempre faz questão de separar o que era o fenômeno banal, trivial, né? Até ridículo mesmo, imagine, mesas dançando e batendo, separar isso de toda uma ciência, uma filosofia sérias que vão surgir posteriormente, né? E isso, falando um pouco da história da ciência, isso não é incomum. Pelo contrário, é comum isso acontecer. De fenômenos triviais, você descobre a lei que está por trás do fenômeno. E descobrindo essa lei, você cria uma teoria sobre isso. E essa lei, essa teoria, que é o que mais importa. O próprio Kardec, se vocês pegarem a introdução da obra O Livro dos Espíritos, o próprio Kardec dá um exemplo disso. Não sei se vocês se lembram que ele fala do Luigi Galvani, que era um fisiologista italiano. Ele estava estudando a fisiologia, a anatomia lá das rãs. E aí, por um acaso, ocorre uma descarga elétrica lá na casa e a perninha da rã começa a se mexer sozinha. Ele estava dissecando com bisturi uma rã, estudando anatomia. Nunca tinha passado pela cabeça dele investigar questões relativas à eletricidade. Mas, por um acaso, teve uma descarga elétrica na casa, chovendo, tempestade, etc. A perninha da rã se mexeu. Ele falou, bom, deve ter alguma coisa aqui. Ele foi investigar. E aí ele descobre que nos seres vivos existe impulso elétrico e que o impulso elétrico explica a contração muscular. Então ele descobre, meio que por acaso, uma coisa importantíssima para a fisiologia não só do ser humano, mas dos outros seres vivos, dos animais, né? Imagine, por uma coisa meio ridícula, que é uma perna de uma rã saltitando. Kardec cita isso no Livro dos Espíritos, né, na introdução. Então isso é comum na ciência, a gente tem vários exemplos. Diz a lenda que o Newton estava cochilando embaixo de uma macieira, e aí a maçã cai na cabeça dele, ele acorda, de repente, olha para cima e fala, bom, não foi um esquilo, não foi um pássaro, não foi um vento que derrubou a maçã, tem que ser alguma coisa. Tem alguma coisa dele ter causado o movimento dessa maçã. E aí ele descobre a ideia da força da gravitação. Então, a partir desses fenômenos simples, pode surgir toda uma lei por trás do fenômeno e toda uma teoria. E aí, a partir desta teoria, dessas leis, é que a gente vai tirar consequências mais importantes do que o fenômeno que as originou. Não faz sentido você ficar se ocupando daqueles fenômenos triviais. O próprio Silvio Shibeni comentou sobre isso na última palestra dele. Para quem não conhece, né, a gente já citou algumas vezes o Silvio Shibeni. Ele é da filosofia, professor universitário, e ele cita isso. Ele fala, olha, os fenômenos que o Galileu produziu lá no século XVII, o rolamento de um corpo no plano inclinado, queda livre, ninguém fica reproduzindo esses fenômenos. Porque a teoria já foi construída a partir do fenômeno. Você usa a teoria do cara para fazer as aplicações no mundo atual. E, inclusive, você pode descobrir novas aplicações daquela teoria que o próprio cientista não tinha
imaginado inicialmente. Mas é isso, não há nenhum demérito naquela teoria pelo fato de que aqueles fenômenos já passaram e as pessoas não se ocupam mais dele. Porque, como o Michel ressaltou no comentário de Kardec, as pessoas que são sérias, que refletem, que buscam algo de sério ali, elas vão dar seguimento às pesquisas. A pesquisa, a teoria, ela precisa ir para frente, ela precisa descobrir novas coisas, ela precisa ter novas aplicações. Então não faz sentido você ficar preso em um fenômeno físico como esse. Muito menos não seria adequado uma postura séria você só ficar se ocupando do fenômeno como uma forma de passatempo, que é o que Kardec rechaça completamente aí nessa parte do texto, né? E, José, somente os grandes gênios, né, é que tem esse olhar. Talvez uma pessoa comum, como no caso do Galvani, aquele fenômeno passaria ali despercebido, né? Bom, mas o que me chamou a atenção... Laura, só para comentar em cima do que você falou, que eu ia falar isso e foi bem lembrado. Tem outro elemento do homem de gênio, que é observar coisas importantes onde a pessoa comum não enxerga. Eu assisti uma série, um seriado sobre a vida do Einstein. E aí mostra ele olhando para o trem, ele está na estação de trem, ele vai viajar de trem. Ao menos é o que a série mostra, né? Eu não li a biografia ainda para ver se isso é correto. Mas ele vê o trem e ele tem um insight sobre o tempo, a relatividade do tempo, ele começa a pensar. Percebe? Qualquer pessoa comum, ela olharia aquilo... A pessoa comum olha para o mesmo fenômeno que o homem de gênio, e o homem de gênio vê além do que a pessoa comum. É isso exatamente que Kardec fez. Excelente lembrança do Lauro, que ia passar batido. Muitos ficaram se ocupando, né, desses fenômenos, muitos que tentaram aprofundar, com certeza não entenderam nada, e teve que ser um gênio como Kardec para poder fazer o que fez, né? Bom, mas o que me chamou a atenção também foi que mostra mais uma vez o que é um mal crítico, né? Porque, veja, anteriormente, no estudo passado nós lemos, o Michel leu, ele traz à tona a teoria do busto instalante. Né? Como o Michel bem lembrou, chega a ser uma bobagem, né? Aceitar uma teoria daquela. Ou pelo menos achar que essa teoria vai prejudicar uma doutrina bem construída como a doutrina espírita. Esse é um ponto. O segundo, quando ele vem tratar agora das mesas girantes, querendo colocar Kardec no paredão, agora explica, caiu de moda as mesas girantes, e agora, como é que você prova mais uma vez que ele não leu nada? Ele não compreendeu a grandeza, como o próprio Kardec vai dizer, uma genuína ciência e uma doutrina filosófica, né? Mostra, de fato, que para ser um crítico, isso prova que para ser um crítico você tem que realmente conhecer, pelo menos, a base daquilo que você quer discutir, né? E também, pessoal, no que foi lido aqui, veja, Kardec fala uma genuína ciência numa doutrina filosófica, né? Ele, em momento algum, ele dá mais nenhum tipo de aspecto, nenhum tipo de conceito à doutrina espírita, a não ser, como, né, já estudamos aqui no preâmbulo, que é uma ciência e uma doutrina filosófica com consequências morais. Então, são os pontos que me chamaram a atenção, mostrando mais uma vez o quão é importante a gente se inteirar daquilo que a gente quer discutir. Michel. Uma curiosidade que eu lembro que a primeira vez que eu li o que é o Espiritismo, os diálogos, eu ficava pensando, mas como que pode, né, esse comportamento de um crítico como esse, ele se propõe a ser um crítico, mas ele tem tantas falhas na crítica dele. E como que pode, né, eu me propor a ter um papel crítico e realizar isso de uma maneira completamente sem qualidade, né? E ainda enfrentar
um especialista numa ciência. Então, se a gente para pensar, é uma coisa curiosa, né? Você ir até o grande mestre especialista daquela teoria, sem conhecer direito, e se propor a derrubar a teoria que você mal conhece, criticar essa teoria em frente ao seu grande elaborador. Veja que isso é um comportamento do espírito humano, né? Que é uma coisa curiosa. Porque qualquer pessoa que tivesse um mínimo de senso de seriedade pensaria, mas como assim? Como é que eu vou procurar o homem que mais entende do assunto para tentar contra-argumentar, sendo que eu não estudei? Então, não, chega a ser curioso esse comportamento, e eu lembro que eu não entendia muito bem, né? Como é que pode isso? Passados aí, vai fazer quantos anos que eu li a primeira vez o que é o Espiritismo? Olha, deve fazer, nós estamos em 2025, deve fazer mais de 20 anos já. E essa experiência de ter o Kardec Tube, que a gente está todos os dias recebendo mensagens e comentários, hoje em dia a gente vê o comportamento continua. Isso é um comportamento nosso, do ser humano, né? A gente continua tendo esse comportamento. A gente vai e tenta colocar uma visão sobre uma coisa que a gente não é especialista naquilo. Não que a gente não possa ter opiniões rasas, isso é natural, né? Se para qualquer conversa, qualquer opinião eu precisasse ter um doutorado, a gente não conversava. Mas é diferente quando eu me proponho a publicamente tecer uma crítica a uma ciência. Aí é difícil. Uma coisa é eu ter uma opinião pessoal, até mesmo equivocada, superficial. Agora, eu me colocar na posição de que vou demonstrar que uma teoria está em erro, para eu me colocar nessa posição, aí sim, eu sou obrigado a conhecer aquela teoria, minimamente. Mas ainda assim as pessoas insistem. E com o espiritismo, então, porque claro, isso acontece com todas as teorias, mas as outras teorias, como elas são mais antigas, elas têm as suas instituições estabelecidas, até que as pessoas respeitam mais, né? Mas o espiritismo que está baseado nas obras de Kardec, então você não tem um diploma que lhe dê a autorização para falar em nome de, e nem tem que ter, né? Não é isso que eu estou falando. Mas então as pessoas parece que respeitam menos, assim. Elas pegam a palavra espiritismo, a doutrina espírita, elas falam o que elas querem. E a gente que está aí há anos aprofundando fica, meu Deus do céu. É impressionante. Há pouco tempo eu vi uma conversa de uma pessoa que disse assim: há erros na obra de Kardec. Ela colocou isso publicamente. Há erros na obra de Kardec. E aí, quando foi questionado, então aponte os erros. Aí ela fez vários apontamentos que quem estudou fica assim, meu Deus, a pessoa não entendeu ou não leu. E a conclusão dela é assim, eu não entendi, então Kardec errou, né? Veja que ela poderia concluir assim, olha, talvez, quem sabe, o problema não está na teoria, talvez, quem sabe, o problema esteja porque eu preciso estudar mais, eu preciso refletir mais. Não é que não seja possível uma teoria científica ter erros, não é isso. Mas se você é um iniciante, e se tratando de Kardec, a gente sabe que, em regra geral, todos somos iniciantes, porque a recém está se tomando a primeira leitura da obra completa de Kardec, então veja, é muito recente, e ainda assim é algo raro. Então, ler uma vez que seja toda a obra de Kardec ainda é algo raro, para ver o quanto a gente está no início do início.
a pessoa já diz assim: olha, vou corrigir Kardec. E é muito curioso, essa mesma pessoa que disse isso, eu chamei ela no particular e disse assim: você apontou alguns erros em Kardec. Eu quero lhe ajudar a elaborar essas críticas que você tem a fazer de uma maneira mais ajeitadinha para a gente poder analisar. E conforme o meu tempo, eu quero ajudar você a achar as respostas. Porque no meu entendimento, é, é, o que você está apontando, Kardec explica muito bem, muito tranquilamente. E aí veio a pérola que a pessoa me mandou. Não, sim, eu te agradeço, Michel, por oferecer essa ajuda. Inclusive, eu nem li tudo ainda, eu estou lendo. A recém tô fazendo uma leitura, nem li tudo ainda de Kardec. Quando a pessoa disse isso, eu disse assim: meu Deus do céu. Ela nem leu tudo, mas ela já tem erros que ela aponta em Kardec. E ela não leu tudo. A pessoa tem que ter uma paixão por si mesmo para ter um comportamento desse, né? Para não pensar, peraí, se eu não li tudo, talvez seja melhor primeiro eu ler. Não, ela é tão apaixonada por ela, pelo seu raciocínio, que ela já julga, olha, eu não li tudo, mas eu vi algo aqui que eu não concordo, logo a teoria deve estar errada, porque eu tá errado? Não, é mais fácil Kardec tá errado. Veja a capacidade que a gente tem de fazer um raciocínio assim. E isso é comum, não é que é isso é um acontecimento raro. Eu tenho visto um movimento aí entre o movimento espírita. Eu tenho visto um movimento aí crescendo de pessoas que estão aí escrevendo obras e livros para falar dos erros em Kardec. Para 2026 promete aí vários livros que estão saindo agora que o pessoal está colocando Kardec na berlinda. Mas aí você vai ver, ela não leu, ela não entendeu, ela não comparou, ela não meditou. E só para finalizar minha fala, imagina eu fazer isso na academia. É engraçado que as pessoas que fazem isso no meio espírita, elas não fazem isso na academia, né? Imagina eu, aluno do segundo semestre de física, chegar lá na aula e dizer assim: professor, Einstein errou, hein? Einstein errou. Eu estava lendo lá uns artigos sobre ele errou. Ele não é nem ouvido. Vejam, ele não é nem ouvido. Porque ele não tem a menor condição de apontar erros na física se ele é um aluno de terceiro semestre. Estou jogando um semestre aqui, né? Como exemplo. Não é nem ouvido. Mas as pessoas do movimento espírita, elas estão aí. Elas escrevem livros para dizer que Kardec errou. Livros para dizer que Kardec errou. Um dos últimos que eu vi, um livro. A gente não está falando nem de artigo ou um vídeo de 1 minuto. Livro, a pessoa se deu o trabalho de escrever, de mandar para uma editora, de publicar. Um dos erros que o grande autor achou em Kardec é porque ele pega os textos de Kardec falando de outras ciências, de astronomia. Ah, o que Kardec falou na astronomia do século XIX está errado, porque agora foram feitas novas descobertas. Esse é o nível do pessoal que está escrevendo contra Kardec. Ele queria que Kardec citasse a ciência do século XXI, sendo que Kardec estava no século XIX. É óbvio que ele iria citar a ciência do século XIX, ele estava lá, né? Como é que ele ia citar uma ciência que nem existia ainda? E outra, ele está citando outras ciências, não é porque ele citou outras ciências que ele está falando de espiritismo. Então é muito parecido com o comportamento desse crítico aqui que a gente está terminando, né? Você vê que na fala do crítico, quando ele fala, ele parece que ele tá dizendo assim: peguei você, hein, Kardec? Nota que toda pergunta do crítico ele tá com ar do tipo: ah, agora eu te peguei, hein? E as mesas girantes que ninguém mais se ocupa, hã? E o músculo que range, hã? Aí eu fico imaginando, né? Kardec, a gente que é
todo limitado, fica assim, meu Deus, imagina Kardec, espírito superior, que dominava o conhecimento. Imagina olhar para o crítico e ficar assim, meu Deus, eu tenho que responder. É isso que é a Terra. Até hoje, né? Comportamento segue. Passo para você. Não, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se isso era um problema no século XIX, hoje mais ainda, né? Porque as pessoas não têm muito tempo ou disposição para fazer uma crítica séria, para fazer uma crítica fundamentada, conhecer do que fala, né? Hoje a gente vive o mundo das redes sociais, em que em meia dúzia de palavras a pessoa pretende expressar a opinião sobre alguma coisa e lendo meia dúzia de manchetes, a pessoa imagina que ela domine um assunto e possa dar uma opinião sobre alguma coisa, né? Então a gente tem um problema muito maior hoje em dia sobre isso. Então, mas como corrigir isso? Não mudou desde o século XIX, desde da época de Platão, de Sócrates, não mudou. Leia livros, escolha alguns assuntos pelos quais você se interesse mais, estude aprofundadamente sobre aquilo, acabou. Não tem muito segredo, né? Isso aí não mudou. Apesar das revoluções científicas, da tecnologia, da inteligência artificial, isso aí não mudou. Se você quer dominar um assunto, tem que estudar. Se quiser criticar, também tem que estudar. Os dois. Se você quiser defender uma ideia, estude-a muito. Se você quiser atacar uma ideia, você tem esse direito, também estude-a muito. Que é o que Kardec fala aqui no Crítico, né? O crítico, com mais forte razão, ele deve dominar bem do assunto. Porque quando você vai criticar alguma coisa, você precisa conhecer muito bem aquele assunto, né? Hoje em dia isso se perdeu um pouco. As pessoas fazem críticas a partir dos seus pontos de vista pessoais, com meia dúzia de conhecimento sobre aquele assunto e não se aprofundam, né? E aí fica esse debate superficial, um debate em que todos falam sobre tudo, né? É um debate público hoje em que todos falam sobre tudo e ninguém conhece nada a fundo. Mas, enfim, é essa característica do ser humano, né? E a gente tem um exemplo dentro do movimento espírita sobre isso que vocês estão falando. Por exemplo, né, estávamos conversando agora há pouco nos bastidores sobre a obra do Gilberto Lieve, a Evocação, o Elo Perdido, que o autor dessa obra, ele reuniu exatamente isso, eu falei correto, né? Evocação, evocações. Ele reuniu evocações, viu, pessoal? Falei errado. Ele reuniu uma série de textos de Kardec, mostrando que o Kardec dava preferência, que a evocação seria algo mais assertivo, e dá as razões por quê, né? E ponto. Então, quer dizer, nesse livro que o Michel está expondo aqui, está mostrando, tem reunido essa série de textos aí, argumentos, né, fundamentos do próprio Kardec. Beleza. O movimento espírita que faz? Simplesmente ignora a prática da evocação. Por que isso? Temos aí informações, né, isso aí está em texto, em obras, em romances, de espíritos que dão a sua opinião de que é contrário à prática da evocação. Não vou me ater isso aqui, porque depois o Michel, no futuro, vai falar disso. O segundo, prova evidente de que não leram Kardec. Se tivesse lido Kardec, se aprofundado, teriam, com certeza, repelido a ideia do espírito, ou dos espíritos que foram contrários à prática da evocação. Quando eu comecei a ler a Revista Espírita, lá em uns 10 anos atrás, então eu estava numa casa espírita, naquele modelo tradicional, eu comecei a ler as revistas espíritas, algo me soou
estranho daquilo que eu via, daquilo que eu participava. Eu pensei, gente, está contrário, não está no mesmo caminho. Mas me faltava o quê? Me faltava ainda muito conhecimento, né? E com o tempo, com os estudos, com as leituras, com essas reuniões que eu faço entre amigos aqui, é claro que isso foi cada vez ficando mais evidente para mim, que o que é apresentado hoje, né, nas casas espíritas como um trabalho, uma sessão, está totalmente distante, contrário à proposta kardeciana, né? Então, para que eu chegasse a isso, eu precisei me debruçar, e eu reconheço que se eu não tivesse feito isso, com certeza eu estava ligado àquele movimento, a esse movimento espírita contrário ao que Kardec propõe. Então, veja que a própria ignorância do assunto, a má vontade, a própria má fé distanciou algo tão importante, né, que é justamente chamar os espíritos para conversar. Então, isso mostra, é um exemplo disso que foi tratado pelo Michel e José agora, que geralmente fazem algo, argumentam, criticam, negam, repelem, sem conhecer a verdadeira proposta, como isso se deu, por que se deu dessa forma, por que era usado assim, simplesmente por ignorância mesmo, ou como eu disse, má fé, má vontade. Michel. Bem lembrado. Já vou dar a informação aqui em primeira mão, ó. A gente está falando do livro do Gilberto. Eu terminei hoje de ler o livro, né? E aconselho a todos que puderem, comprem o livro do Gilberto, Evocações do Elo Perdido. Gilberto Alieve. Você encontra o livro no Kardec Books. Digita lá no Google Kardec Books, você vai achar o site para comprar o livro. Pausa aqui e procura lá, ó. É o da capinha azul. Tem a silhueta de Kardec. Evocações, o Elo Perdido, Kardec Books. Aqui tá a editora, ó. Kardec Books. O José tem ali também. Vale muito a pena. É um tratado de pesquisa de toda a obra de Kardec, fundamentando, explicando as evocações e exemplos das evocações que o Gilberto faz no grupo espírita dele. Então vale a pena. Aqui, ó, a Rosane está dizendo, ó. Eu também comprei o livro e estou lendo. Todos os que estão lendo até agora só ouvi elogios. Hoje eu mandei o que eu ia dizer para o pessoal aqui que está nos vendo? Conversei com o Gilberto hoje à tarde, dizendo para ele que eu havia lido o livro, parabenizando. E eu fiz um convite para ele e ele aceitou. Então eu já deixo aqui de primeira mão para vocês. O Gilberto aceitou dar uma entrevista para nós sobre o livro. Então, você que ainda não tem o livro, compre o livro, leia o livro. É muito agradável de ler, é simples, é um tema sério, profundo, mas ao mesmo tempo é agradável e simples de ler. Você lê muito rápido, ele não cansa. Compre o livro, leia, anote as questões, as dúvidas, porque daqui a algumas semanas nós vamos entrevistar aqui ao vivo o Gilberto. Ele vai falar, o próprio autor, sobre a obra. Ele já nos confirmou. É uma pessoa muito gentil, muito querida. Vocês vão. Quem não conhece vai ver, em poucos minutos vai ver que pessoa agradável e uma pessoa que estuda seriamente, né? Então se preparem aí. Provavelmente logo a gente vai divulgar, mas na primeira semana aí de dezembro, vamos dar umas semanas para todo mundo comprar o livro e ler. Aí na primeira semana de dezembro, como presente de Natal, a gente dá a entrevista. Aliás, eu vou repetir isso, mas já quero repetir agora. A gente chega nessa época, todo mundo quer dar presente, né? Que é uma coisa maravilhosa. Dar presente, ganhar presente, dar presente para quem a gente gosta. E eu acho fantástico. Às vezes a gente fica procurando presentes e dá qualquer coisa que não tem serventia, né? Dê um livro para a pessoa ler. Conhecimento é para sempre, né? Deem livros de presente. E você espírita, aqui ó, presente de Natal. Dá o livro do Gilberto de presente, né? Você tem amigos espíritas, parentes espíritas, ou às vezes a pessoa que é interessada no assunto, né?
A gente tem vergonha, parece, de dar presente quando é Kardec, livros bons sobre Kardec. E pode dar de presente para as pessoas. Tem tanto livro ruim vendendo milhões e a gente compra e dá de presente. Aí um livro desses, eu acho um absurdo um livro dessa qualidade. E eu estou falando só do meio espírita, porque a gente tem aí, ó, as estimativas é que a gente tem em torno de 2 milhões de espíritas no Brasil. Vamos pegar mais os ditos simpatizantes, que eu tenho pavor dessa palavra, mas é aquela pessoa que ela não se assume espírita, mas ela gosta do assunto. Frequenta, às vezes, uma casa espírita, lê uma obra espírita. Olha, a gente pega aí de 5 a 10 milhões de pessoas que têm interesse no assunto. 5 a 10 milhões de pessoas. Como que um livro desses não tem 100 mil cópias vendidas? Eu queria entender. Como que um livro desse, ou o livro do Cosme, por exemplo, não tem 100 mil cópias vendidas? Vocês me perdoem, mas isso chega a ser imoral no meio espírita. Veja, eu não estou nem defendendo que a pessoa não compre outros livros que se dizem espíritas. Agora, a qualidade dos livros do Cosme e esse do Gilberto, porque livros que tratam de Kardec, né? Não é que eles querem substituir Kardec. Não, eles vão remeter a Kardec. São pouquíssimos que fazem isso com qualidade. A gente tem 10 milhões de pessoas envolvidas e não vender 100 mil. Aí eu fico pensando o que as pessoas estão comprando e consumindo. Então, assim, é, a gente não pode obrigar ninguém, né? Mas eu quero deixar isso para sua consciência. Você está envolvido com o espiritismo e não comprar um livro desses, que é o que tem de melhor sobre o assunto. Não é porque o escritor queira enriquecer, tanto que o próprio Gilberto me disse, olha, Michel, o dinheiro da obra eu doei para a instituição espírita. E mesmo que não tivesse doado, que o livro é dele, também não tem nada, nenhum problema. Mas o que eu quero dizer é que a gente não escreve um livro para ficar rico, mas é pela qualidade, o trabalho que dá fazer uma pesquisa sobre Kardec. Olha, ler as 23 obras, revirar, aí qualquer um, me perdoe a palavra, qualquer picareta aparece com um livro ruim. E vem. Então é importante colocar isso também na cabeça das pessoas. A gente gasta dinheiro com qualquer bobagem. Aí, quando é para ter conhecimento bom, a gente não consome. Aí o que acontece? Geralmente as pessoas não têm, esses autores que são bons, não vão ter poder financeiro para conseguir fazer um projeto maior. Quem perde é o quê? É o conhecimento de qualidade. Aí os ruins prosperam. Então a gente é corresponsável por esse mercado ruim de livros. Porque os ruins a gente compra. Sabe, claro que o contexto brasileiro, dificuldade financeira, isso é natural. Mas a pessoa gasta dinheiro com tanta bobagem. Não dá para um final de semana deixar de consumir uma bobagem e comprar um livro. Vai ficar para sempre o conhecimento. Depois a gente não sabe por que o Brasil está do jeito que está, o mundo está do jeito que está. Mas são essas coisas que fazem diferença. A gente precisa valorizar o que é bom. O que é bom. E basta a pessoa ler, meu. Eu digo, não é? Basta a pessoa ler um livro como esse do Gilberto e ler as obras de espíritos do meio espírita que a pessoa vai ver a qualidade. Não precisa eu fazer a propaganda, é só a pessoa ler que ela vai ver. Ah, não, é uma obra difícil. Não é difícil. As pessoas foram capazes de comprar Mecanismos da Mediunidade do André Luiz. Aí vai reclamar que uma obra dessa é difícil. Então a gente vê que é por ignorância e por preguiça mental que as pessoas não compram às vezes. Então compre, dê de presente, movimente isso. Ajude a fazer o mundo melhor com coisas boas. Parece que a gente é vítima, né? Ah, a televisão é só porcaria. Ah, a internet é só porcaria. Mas se é porque a gente consome. A gente consome.
A gente escolhe, a sociedade, né? E aí, é isso que a gente quer que prospere na sociedade, é isso que a gente vai deixar para os filhos. Então, é preciso botar esse dedo na consciência também do movimento espírita. Porque, olha, me dói na alma quando eu vejo autor ruim prosperando e os bons vendendo lá 200, 500, 1000 cópias. Aí você, é que nem canal, né? Vai ver canal espírita, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Aí eu abro nas lives o cara pálida lá falando só bobagem. Eu digo, meu Deus. Mas se ele existe é porque tem pessoas que o sustentam. Então a gente ajuda dando audiência pro cara que é leviano e irresponsável. É uma questão que a gente tem que pensar, né? Bom, passo para vocês já se despedir, dar os recados, depois eu me despeço também. Já estamos aí faltando 4 minutos. Passo para Deixa eu você. roubar a palavra do José aqui. Michel, coloque esse comentário da Lígia, é o antepenúltimo comentário, por favor, que é o retrato disso que você acabou de dizer. Eu Fique à tinha vontade. visto, pensei em colocar, se o Lauro não lembra, olha aí, Lígia, ó. Eu ia esquecer de colocar. Boa noite, conheci a revista Espírita em casa. Meu pai assinava e recebia. Nunca vi no centro que nós frequentávamos. O centro que eu frequentava, Lígia, escondeu a revista. O centro que eu frequentava, quando descobriu que a gente estava pegando a revista Espírita para ler, escondeu. Eu não estou brincando, tá? Essas coisas a gente não inventa. O centro que eu frequentava, eles souberam, estava lá mofado num canto. A gente começou a ler a obra, a direção da casa descobriu que a gente estava lendo, mandou recolher e escondeu a obra. Estava proibido tirar a revista espírita porque ela tinha que ficar na prateleira mofando. Esse é o movimento espírita, né? Michel, e nesse comentário da Lígia, né, eu acho que eu já até comentei aqui, no centro que eu participei um tempo, nesse tinha revista espírita, mas era intocável. Nunca haviam lido. Estava lá como guardado como relíquia. E outro centro nunca tinham ouvido falar em revista espírita. E Viagem Espírita também acharam estranho. Essa obra é de quem? Quem escreveu? Então, isso mostra o desinteresse. Realmente, esse comentário da Lígia tem tudo a ver aí com a característica do movimento espírita. É isso aí. José, passo para você. Não, é isso mesmo. A minha mãe falando aqui, ó. Essa aí é minha mãe, gente. E, consequentemente, o meu avô é de quem ela está se referindo. O meu pai, na época, foi deixado de escanteio porque ele fazia palestras sobre as obras de Kardec. É o que o Michel comentou também, né? Infelizmente, a gente chegou nessa situação bizarra no movimento espírita de as pessoas que falam em Kardec acabam sofrendo retaliação, né? Incrível. Vai entender como é que chegamos até essa situação. É uma coisa bem estranha. Mas, enfim. Vamos ler a Revista Espírita, mencionado aqui pela Lígia, né? E vamos comprar o livro Evocações também, do Gilberto Alieve, do Giba, né? A gente sabe, o Michel já ressaltou, mas eu queria enfatizar de novo a qualidade dos livros do IDEAC, né? Kardec Books, que é a parte de editora do IDEAC. O conteúdo é excelente, como o Michel falou, eu não li ainda, mas você bate um olho aqui no projeto gráfico, né? Projeto editorial, a diagramação, a qualidade é muito grande, realmente. O papel, a impressão, é tudo feito com muito bom gosto e muita competência, né? O pessoal realmente se dedicou e é um livro que vale a pena ser lido. Vamos, então, essas próximas semanas aí, vamos ler o livro para chegarmos preparados para a entrevista com o Gilberto e ter uma conversa muito, muito interessante com ele sobre a questão das evocações, que é fundamental. A gente sempre vem, nós
cansamos de reforçar esse assunto aqui no nosso estudo, né? Mas é isso, então. Já vamos encerrando, deu o nosso horário, né? Agradecer novamente as pessoas que comentam sempre. A Vanúzia mencionou aqui, né? No centro que eu frequentava nem tinha revista espírita. Ler a revista espírita nunca. Eu mesmo, no centro no qual eu me criei, né? Eu fui criado, nunca ouvi falar de revista espírita quando era adolescente lá. E acho que eu ouvi falar de revista espírita em casa mesmo com a minha mãe, porque eu realmente não conhecia. Mas é isso aí, uma boa noite a todos. Na semana que vem a gente está de volta para continuar o estudo da obra O que é o Espiritismo, Diálogo com o Crítico. Os próximos parágrafos aí são bem interessantes, tem vários elementos de ciência muito bons. Tem um parágrafo ali que dá para a gente fazer estudos e estudos sobre ele. Tá bom? Um grande abraço a todos. É isso aí. José, obrigado. Michel, obrigado também ao pessoal, a participação do pessoal também. Agradecemos. E falando em revista espírita, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Kardec Clube, o estudo da revista espírita.net, tá bom? Vai ser o nosso segundo estudo, hein, pessoal? Um abraço a todos aí, uma boa noite e mais uma vez, obrigado. Certo, então, agradecer ao José, ao Lauro, primeiramente, a todos que aqui estiveram, que comentaram. Como disse, amanhã às 11h30 tem Kardec ao meio-dia. E à noite a gente vai estudar o revistaespírita.net. Daí não é a Revista Espírita de Kardec. É só um projeto paralelo aí que, que tem ligações aí com o estudo da obra de Kardec. Por isso que a gente está fazendo. Estejam aqui amanhã às 20 horas, a gente vai estar ao vivo. Dito isso, semana que vem nós voltamos com a obra O que é o Espiritismo. Não saia daqui sem curtir o vídeo e sem se inscrever no canal, hein? Dizem que perde até bônus hora quem não fizer isso. Lá no nosso lar, depois que desencarnar, vai perder bônus hora se não curtir e se não se inscrever no canal. Tá feita aí o recado. Já avisei pro Clarencio aqui, ele tá cuidando quem é que tá na live. Quem não curtir, não se inscrever, depois tá lascado. Ele não vai buscar no umbral. Mas é isso. Boa noite a todos e até o nosso próximo programa.